Cultura. Está surgindo uma TV diferente. Nos dias de hoje tudo se cria e se vende. Temos produtos e serviços para todas as nossas necessidades e vontades. E as propagandas persuasivas sempre nos estimulando a consumir cada vez mais e trocar pelos últimos modelos. Vivemos a cultura do transitório e do descartável. Além do problema do lixo que geramos, estamos sendo acusados de esgotar os recursos naturais sem se preocupar com as futuras gerações. Que valores estamos transmitindo para os nossos filhos? É possível planejar uma educação para o consumo consciente? Nós não estamos aqui só para legar um planeta melhor aos nossos netos e aos nossos filhos, mas nós precisamos fazer com que as crianças hoje, que vão gerir esse planeta daqui a pouco, que elas sejam bons adultos. Que elas sejam não só crianças, mas adolescentes e depois adultos responsáveis. Como é que nós trazemos a sustentabilidade para a infância? Como é que nós mudamos comportamento em relação à infância, quebramos paradigmas e se isso está ou não ao nosso alcance? Tratar hoje da infância saindo do lugar comum, né, de olhar essa construção histórica, geracional, a partir da realidade, a partir do momento em que a gente está vivendo, a partir de toda a transição pela qual a nossa sociedade está passando, é um desafio. Que pessoas nós estamos formando, né, como famílias e como educadores, para esse mundo, porque esse planeta que nós cuidamos e que queremos preservar vai exatamente estar à mercê das decisões desses grupos, né, daqui a pouquíssimo tempo, porque inclusive a infância é um período geracional muito curto, né, e logo logo as crianças crescem, né, e viram jovens, adolescentes, adultos, tomadores de decisão, e aí fica assim uma responsabilidade enorme nossa, de adultos, né, da sociedade civil, do Estado, como diz a nossa Constituição, formar essas pessoas, mas não a partir de um olhar de que ela não tem de tutela, mas de um olhar de respeito, de um olhar de cuidado, de um olhar de atenção e de um olhar para um sujeito. Não só de que planeta nós estamos deixando para as nossas crianças, mas que crianças nós estamos deixando para esse planeta. Então, eu acho que essa é a grande questão que nós, como adultos, né, no mundo construído para os adultos, né, temos que nos fazer pensar infância, né, e as crianças que habitam esse fenômeno, em relação aos meios em que elas são colocadas, os meios de socialização, que é a família, que é a escola, que se responsabilizam inteiramente por elas, em relação a uma formação ética em cima de valores, né, em cima de valores que possam transformá-la num cidadão do bem, né, uma forma bem simples, traduzindo de uma forma bem simples, é um desafio para a nossa sociedade. É um desafio para as nossas famílias, é um desafio para as nossas escolas, é um desafio para todos nós. E o quanto e isso está ao nosso alcance, né, está ao alcance de cada um. Está ao alcance de cada responsável e cuidador das crianças, está ao alcance de cada educador que se der conta da sua responsabilidade, e está ao alcance da sociedade, do governo. É preciso ter vontade política e ter um plano, né, de intervir mesmo na formação e na educação para a civilidade das futuras gerações. Várias instituições e organizações dos setores público e privado já estão pensando o consumo infantil, discutindo a adequação de produtos e regulamentação das propagandas voltadas para este público. Não existe mais a infância. A infância vai ficando para trás, sabe? Se eu faço com que uma criança seja mais precoce, eu tenho um consumidor mais cedo. Na realidade, essa é a equação. Grande valor, a grande mídia,
grande objeto da casa é a televisão, que em geral, inclusive, fica em lugares onde antigamente se colocavam santas, né? Principalmente quando eu vejo na televisão e acho bonito. Aí eu peço pra minha mãe, ela fala que não tem condições. Tem vezes que eu tento entender, tem vezes que eu não consigo. Pais que entendeu? Mexem com a cabecinha deles. O pai que pode, ele quer fazer a vontade do filho. Eles estão usando a criança para conseguir afetar o adulto. Macacolândia, não, Minhoqueolândia, Morangolândia, agora sim. Pô, bem maneira sua corpete do aranha. De quantas duas você tá falando? É só uma no seu pé. Caraca! Você vai ter que marcar lá. Você vai virar o herói da sua turma. A criança tirana, aquela criança mimada, aquela criança que não aceita um não, né? Então, eu queria que você falasse sobre esse outro lado, esse monstrinho que a gente acabou criando, que é o lado oposto da moeda da criança humilhada, ofendida, violada, mas que é aquela criança super mimada, super estimulada, super consumista. Eu acho que o grande desafio da gente é como se educa, né? Como se educa a criança para ela não ser tirana, para ela não ser consumista pela palavra. Se a criança, desde muito pequena, compreende que cada ação dela tem uma consequência e uma repercussão, ela começa a ser responsável por aquilo. O fato da criança não ser punida, naturalmente ela vai virar uma tirana. Ela vai virar uma tirana se ela não for educada, né? Se ela não for cuidada, se ela não for... porque a tirania, muitas vezes, é uma forma da criança chamar atenção sobre si. Se você fizer uma pesquisa, nossas crianças estão vivendo solitariamente. Nossas crianças, elas são sós dentro de casa. Muitas vezes essas crianças ficam sozinhas dentro de casa. Aí vira realmente o grande problema é a televisão. Né? Ela e a televisão são dois, ou ela e o computador, são dois parceiros, né? Na ausência de qualquer outra intervenção. E é óbvio que falta a essa criança uma relação afetiva, uma presença na vida dela, que possa orientá-la, né? E dizer, olha, e discutir cada situação, né? E conversar sobre as situações que ocorrem. E aí você produz realmente uma criança que sabe muito bem negociar, né, com o adulto a culpa da falta da presença dele. Então ela vai exigir do adulto e ela vai cobrar em dobro dele, porque ela é inteligente, né? Ela sabe o que está se passando ali, ela vai cobrar em dobro dele e da sociedade aquilo que não foi lhe dado como um direito. Qual é o poder de escolha que as crianças e adolescentes têm? E como os produtos que consomem participam da formação de suas identidades? Em minha calça está grudado um nome que não é meu de batismo ou de cartório. Um nome estranho. Minhas meias falam de produtos que nunca experimentei, mas são comunicados a meus pés. Meu tênis é proclama colorido, de alguma coisa não provada. São mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidências, costume, hábito, premência, indispensabilidade. E fazem de mim homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. Estou na moda. É duro andar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade, trocá-la por mil, assambarcando todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado. Com que inocência demito-me de ser eu que antes era e me sabia tão diverso de outros, tão mim mesmo. Eu acho que sustentabilidade tem a ver com autonomia. Quando a criança quer escolher usar uma roupa e a gente acha que do ponto de vista da gente aquela roupa não é adequada, mas é adequada para ela, né? Claro, óbvio, protegendo sempre a criança, mas ela a fazer escolhas desde muito pequena, né? A entender que são escolhas e que cada escolha tem uma consequência desde muito cedo, né? Você está caminhando para pessoas que vão realmente ter crítica em relação ao entorno, em relação à vida, vão ter diálogo com os pais, não vão ter melo, né? Porque
Porque muitas vezes você diz não assista a televisão e a criança espera você sair e liga a televisão. Né? Mas a criança, quando ela é responsabilizada e tratada, né, de uma forma respeitosa, ela devolve isso para você. Né? Ela trata você do mesmo jeito. Nós ensinamos as crianças a temer a natureza. Então, assim, sai na chuva, cuidado, você vai se molhar e vai pegar um resfriado. Não põe o pé na lama, porque você pode pegar uma doença. Não chega perto do lago, que você vai cair e se afogar. Como é que a gente faz para fazer com que as crianças olhem para a natureza de um jeito diferente do que a gente olhou ou as ensinou a olhar? Eu acho que as crianças são muito naturais nas relações delas. E elas não temem a princípio, por princípio. Qual é a criança que não gosta de tomar um banho de chuva, de andar descalça, de percorrer, de entrar no mato, né? Às vezes de brincar com os animais? E eu acho que essa relação de empatia, né, com a natureza é natural da criança. Eu acho que, mais uma vez, somos nós adultos, né, na mediação dessa relação, que impomos alguns padrões nossos em relação à criança. Barulhinho vermelho de cajus e o riacho passando nos fundos do quintal. Dali se escutavam os ventos com a boca como um dia ser árvore. Eu era lutador de jacaré. As árvores falavam. Bugre Teutônio bebia marandovás. Víamos por toda parte cabelos misgalhadinhos de borboletas. Abriu-se uma pedra certa vez. Os musgos eram frescos. As plantas me ensinavam de chão. Fui aprendendo com o corpo. Hoje sofro de gorjeios nos lugares puídos de mim. Sofro de árvores. Então eu acho que não é a criança exatamente que tem, é a falta de oportunidade. E eu acho que a gente tem que produzir essas oportunidades. Não só as famílias, como também as escolas, né? Produzir essa oportunidade desse contato, dessa admiração, né? Uma vez eu estava subindo e começou a chover. Ai, meu Deus, está chovendo. E aí uma criança falou assim para mim, não é bom? Não é bom que está chovendo? Eu falei, é ótimo. Né? É ótimo que está chovendo. Porque, né, assim, poxa, Angélica, olha as plantinhas, elas estão adorando. Eu falei, é mesmo, né? Quer dizer, o impacto que eu tive naquela caminhada, né, e eu aprendi, né, e eu acho que é essa a grande sacação, né? O quanto a gente pode aprender com as crianças do que realmente a vida na relação com a natureza e na relação com o outro pode ser boa e pode ser produtiva. A primeira coisa que a gente ensina a criança hoje é a ter vontade própria. E ter vontade própria hoje é tradução dela escolher o que ela quer consumir. Isso vai desde comida, vestuário, a lazer. E, infelizmente, nós herdamos padrões de sociedade muito restritivos à liberdade e nós passamos a cultuar um valor muito bom, que é o da liberdade, mas nós não conseguimos hoje, junto com as crianças, desenvolver o que é liberdade com responsabilidade. A verdade hoje é que as crianças têm muita liberdade para consumir, elas praticamente tiranizam os pais em relação às suas expectativas de consumo, até porque elas não têm capacidade de discernimento. E hoje nós permitimos que as crianças consumam coisas, e isso vai desde alimento até algumas modalidades de lazer que são altamente destrutivas à saúde dessas crianças, e elas com certeza serão alguns adultos bastante neuróticos. Eu acho que não tem como a gente falar para a criança não fazer uma coisa que a gente faz. Então, eu acredito que por isso, primeiro o indivíduo precisa pensar em como ele reforma os seus próprios hábitos, para depois, através do exemplo, eu acho que ele influencia os demais e as crianças assim também. A educação para o consumo, primeiro, ela deve ter informação sobre o que é saudável e o que faz bem para o indivíduo e para a sociedade.